Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Leonhard de Catel é conhecido como o Abençoado, alguém que o sistema e o mundo escolheram para ser um deus ambulante. É por isso que ele é o capitão dos Inquisidores da Heresia, tão forte que ninguém sabe que ele sempre esconde seus poderes para parecer mais fraco. Mas agora ele está enfrentando alguém que só pode ser descrito como uma fera, um brutamontes com algo nas costas. Akimo era grande demais para ser chamado de espada. Grande demais, grosso demais, pesado demais e áspero demais. Parecia mais um grande pedaço de ferro. E aquela ameaça musculosa afunda os pés e avança em direção a Leonhard, que usa a bênção do sistema e seus talentos espiritualistas para erguer uma barreira. A princípio, funciona. A espada desvia. E ele diz que os esforços do garoto são patéticos. Mas então o garoto ruge e atravessa a barreira com as próprias mãos. Leonhard se perguntou: que estranho. Mesmo com aura, essas ações estão me destruindo. E foi então que percebeu que o sujeito estava inconsciente da própria dor. Usando apenas a mão direita, ele quebrou completamente a barreira, criando uma abertura. O homem atacou com uma simples bomba vertical, que Leonhard desviou no último segundo. Ele sabia que o que aquele cara estava fazendo não era esgrima, era algo bruto. Ele o acertou em cheio no rosto, mas o garoto apenas mordeu seu punho e agarrou sua cabeça como se fosse uma bola. E eles continuaram trocando golpes. Mas o escudo de Leonhard estava sendo completamente destruído. Isso não fazia sentido, pois, pelo que ele sabia, aquele cara era um caçador novato. Então, como ele lutava como um veterano de 20 anos? O monstro deslizou em sua direção, usando sua espada para desferir um chute voador que arremessa Leonhard contra a parede. Lutar contra alguém que atacava de forma tão irregular era imprevisível demais. Quando o garoto se levantou, Blonde tomou uma decisão. Era muito perigoso continuar aquela luta. Mas então o cara ergueu seu pedaço de ferro, que começou a ser envolvido por uma sinistra aura vermelha. Antes que Leonhard pudesse reagir, o golpe carmesim veio em sua direção. Mas como chegamos a isso? Sabe como em muitas histórias alguém é levado para um jogo para subir de nível? Aqui foi quase isso. Esse cara estava relaxando em casa quando, de repente, tudo foi tomado por fumaça e ele desapareceu. O mesmo aconteceu com os outros 7 bilhões de pessoas da Terra. Então, uma voz disse algo sobre uma pessoa estar infectada, mas outra respondeu que era só uma e que ela ia morrer de qualquer jeito, então não importava. Eles falaram sobre dar as instruções e um raio de luz atravessou o garoto. E agora lá está ele, golpeando a cabeça de um cão demoníaco inúmeras vezes com uma pedra, pois essa foi a sua recepção no instante em que se viu neste outro mundo. Infelizmente, o problema de que a voz falava era muito pior do que ele imaginava. Já se passaram alguns anos desde a sua chegada. O cara se prepara para mais uma batalha. Ele diz para si mesmo que só precisa vencer uma vez, mas continua perdendo. O lobisomem é incrivelmente forte. Mesmo assim, ele o engana. Crava sua espada no peito da criatura e a puxa para cima com toda a sua força, quebrando a lâmina ao meio. Essa luta finalmente o leva ao nível 4, mas quando a janela do sistema aparece, algo está errado. Em vez de deixá-lo prosseguir, aparece uma mensagem dizendo que ele só pode acessar a próxima área no nível 5. Ryu grita em desespero, implorando para sair. Então, um ano se passa e ele continua matando monstros. 2 anos, 3, 4, 5, ele continua marcando os dias da parede. Passam-se 10 anos. No fim, ele desiste de contar. Depois disso, ele simplesmente ataca todos os monstros que vê. Ele passa tanto tempo sozinho que se transforma em um dos seres mais fortes da região. Ele nem se lembra mais do seu próprio nível e destrói monstros gigantes como se não fossem nada. Em seguida, a história corta para um flashback. Numa caverna, uma mulher esfaqueia um homem loiro. Seu parceiro a adverte para não se deixar levar. Eles conversam um pouco. Então ela diz que deveriam conhecer o homem que veio de outro mundo com eles. Eles o chamam de Terrakion. Provavelmente estão falando de Ryu. Agora estamos de volta ao dia em que ele chegou a este outro mundo. O sistema lhe diz que seu objetivo é simples: sobreviver e ficar mais forte aqui. Imediatamente, um cachorro morde, e ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Com uma mão e uma pedra, o cachorro avança novamente, e ele o esmaga com a pedra. A mandíbula do cachorro fica destruída, mas ele continua furioso e o ataca. Então o sistema aparece e diz que matar criaturas concede experiência. Ele esmaga o cachorro com uma pedra.
O sistema diz que ele matou um cão infernal e ganhou 13 XP. Ainda confuso, ele pergunta o que aconteceu e diz que faz apenas 3 meses desde que foi expulso do exército, e que nem sequer arrumou uma namorada antes disso. Então, o sistema lhe diz que ele tem menos de 5% de chance de sobreviver neste mundo e pergunta se ele pretende simplesmente desistir. Abatido, Ryu diz que esses seres o sequestraram e o jogaram num mundo completamente desconhecido, e lhe disseram para matar monstros para subir de nível. Ele se força a se acalmar. Quer queira, quer não, não pode desistir aqui. Se desistir, está morto. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Neste momento, o que ele mais precisa é de uma saída. Então, o sistema abre um menu e pede que ele escolha a sua especialidade. Ryu verifica as classes e vê guerreiro em primeiro lugar, mas reclama que o alcance é muito curto. Isso pode ser divertido em um jogo, mas não na vida real. Então ele pensa em se tornar um mago e escolhe a classe de feiticeiro, mas o sistema rejeita, dizendo que ele não possui as habilidades necessárias. Ele acha isso estranho, já que esse sistema claramente julga as pessoas por suas habilidades reais. Ele tenta espadachim em seguida, mas também é rejeitado. Ele tenta curandeiro e sacerdote, e ambos falham. No final, resta apenas guerreiro. Ele quase chora, dizendo que isso nem sequer é uma escolha de verdade. Então o sistema passa para as armas iniciais. Ele tenta escolher uma lança para ter maior alcance, mas tudo o que recebe é uma espada longa. Ele reclama que essa porcaria não se parece em nada com uma lança. Olhando o menu, ele vê que o sistema não para de dar problema. Ele até fecha sozinho enquanto ele ainda está bravo. Então ele se lembra de que a voz divina mencionou um sistema defeituoso. É aí que a ficha cai. Foi ele quem entendeu. Ele conclui que o guia deveria ser a única coisa útil ali, mas até ele está com defeito. Então, ele pega a espada e começa a lutar, dizendo que é aqui que sua jornada infernal para subir de nível começa. Ele começa a treinar com a espada, mas ela é pesada demais. Ele tenta alguns golpes e acaba esmagando o objeto no chão. Depois de 7 dias, ele ainda está lutando contra monstros. Ele já tentou falar com o sistema, mas este não responde quando ele pergunta como voltar para casa. Ryu percebe que os cães infernais também evoluem. Eles são inteligentes quando ele ataca, bloqueando e contra-atacando. E assim como ele se acostumou a lutar contra cães infernais, eles se acostumaram a lutar contra ele. Ele tenta um ataque surpresa, mas o cachorro bloqueia e parece até rir dele. Ele admite não ter talento com espada, mas então usa sua habilidade de perfuração e diz que finalmente conseguiu uma habilidade depois de chegar ao nível 2. Ele diz que ainda não consegue manejar uma espada muito bem, mas com essa habilidade de estocada ele consegue matar as criaturas com muito mais facilidade. Então ele verifica e descobre que a carne de cachorro infernal é comestível. Então mesmo que os cachorros sejam monstros, a carne ainda pode ser usada. Suas garras e presas são muito frágeis, o que o faz pensar que este lugar foi criado artificialmente. Ryu começa a acreditar que deve haver um motivo para ele ter passado por tudo isso. Também não faria sentido se os outros escolhidos não estivessem em algum lugar por aí. Então ele se pergunta onde eles foram parar, e o sistema lhe informa que ele acabou de subir de nível e poderá mudar de área em breve. Explica que ele poderá entrar em uma nova área ao atingir o nível 5, e que sua região atual são as Montanhas Rochosas, uma zona segura para as pessoas ficarem mais fortes. Ryu está completamente perdido, então o sistema explica que esta primeira área permite que ele evolua do nível 1 ao nível 5. Depois disso, ele será enviado para uma nova zona para evoluir do nível 5 ao 20. Assim que ele finalmente atingir o nível 20, poderá sair deste lugar, mas ainda mais batalhas o aguardam. Ryu ainda não consegue entender. O que significa ser enviado para o continente no nível 20? Ele pergunta o que é esse continente, mas o sistema apenas retorna um eu. Então ele pergunta se pode ir para casa, e só recebe mensagens de erro novamente. Ryu percebe que não pode confiar no sistema para conseguir aliados ou respostas. Por enquanto, ele só precisa chegar ao nível 5. No dia seguinte, ele começa a caçar cães infernais. Ele até fabrica uma armadura improvisada para si mesmo e diz que os cães infernais estão ficando mais fortes à medida que ele também fica mais forte. Quando ele atinge o nível 3, os cães infernais já são perigosos. Um deles consegue acertá-lo, mas ele ainda o mata com um golpe lateral. Então vira um ciclo: comer, dormir, lutar, se machucar,
e continuar comendo, lutando, sangrando e matando, acumulando cada vez mais experiência até finalmente chegar ao nível 4. Depois de matar outro cachorro, o sistema diz que ele já tem experiência suficiente. No 27º dia, ele deveria ter alcançado o nível 5. Ele até conseguiu 3 habilidades, mas quando foi verificar, o sistema apresentou um erro, e depois disso, ele voltou para o nível 1, como se tudo tivesse sido zerado. Ele está atordoado e não consegue entender o que aconteceu. Ele diz que isso deve ser um bug. Então abre a janela de status. Todas as suas estatísticas ainda estão lá, e ele manteve as 3 habilidades, mas seu nível realmente foi zerado. Pelo menos seus atributos não voltaram junto. A princípio, ele tenta pensar positivamente. Se ele voltou ao nível 1, talvez os cães infernais também tenham voltado. Mas não é assim que funciona. Quando ele luta novamente, o cão infernal está tecnicamente no nível 1, mas é 5 vezes maior. E toda vez que ele sobe em direção ao nível 5, ele é enviado de volta para o nível 1. Na verdade, ele nunca chega ao nível 5 de verdade. Repetidamente, ele vai do nível 4 de volta para o nível 1, reiniciando várias vezes por causa do erro do sistema. Ele diz que se passaram 7 anos. Sua única sorte é que os escolhidos não envelhecem e seus ferimentos se curam em um dia graças à sua habilidade de recuperação. O verdadeiro problema é que ele não consegue aprender novas habilidades porque está preso no nível 4. Então, as únicas habilidades que ele possui são estocada, corte lateral e corte vertical. Atrás dele, ergue-se uma montanha de cadáveres de cães infernais que se transformaram em bestas gigantescas. Ele explica que, segundo seus padrões atuais, os cães infernais não são mais fortes. Eles existem apenas para serem mortos. Mas como matar algo que já está morto? No fim, ele diz que o mesmo vale para ele. Com a visão divina, se inicia a 5ª operação de Jeren. Mesmo na 5ª tentativa, ele calcula que os jogadores precisarão de cerca de 1 ano para concluí-la e espera que este grupo seja melhor. Então ele percebe que algo está errado. O mundo marcado como descartado leva ao arquivo de Ryu, que diz que ele está preso em Montanha Rochosa. Depois disso, Ryu acorda de um sonho onde pensava estar de volta em casa, prestes a dormir até mais tarde. A janela do sistema desperta abruptamente e ele entra em pânico, sem saber onde está. Ele diz que vem matando cães infernais há mais de 10 anos e, de alguma forma, conseguiu sobreviver a mais um dia. Mesmo depois de cair de um penhasco, ele verifica seu status e vê que ainda está no nível 1, o que o deixa atônito. Isso faz questionar se aquilo pode ser considerado vida. Mesmo assim, esse pensamento dura apenas um instante, pois ele não quer morrer. Ele diz a si mesmo que sua vida precisa ter algum significado, e, no fundo, uma parte dele ainda se recusa a desistir e quer continuar. Então ele ataca outro cão infernal. Após 10 anos, ele para de contar os dias. Mais anos se passam, sua mente começa a falhar e ele adquire hobbies estranhos, como construir uma casa, afiar sua espada e fabricar novos equipamentos. Ele diz que sobreviver aqui não é fácil, mas esta é a vida dele agora. Se não pode mudar de onde está, então precisa se concentrar no que ainda pode fazer. Hoje, diz ele, o tempo está ótimo, mesmo que nunca mude de verdade. Então um monstro invade sua casa. Ele paralisa em descrença, e a besta ataca. Mas quando percebe seu braço alcançando a mochila, Ryu perde a cabeça. Ele passou 3 anos construindo aquela casa. Como essa coisa pôde destruí-la em um segundo? Então, emanando uma aura assustadora, ele diz que está tudo bem. Agora ele vai construir um palácio com os ossos desse cachorro infernal. O cão infernal é arremessado para trás e salta. Ryu diz que já conhece seu padrão. Geralmente, ele ataca de frente, concentrando energia pela boca antes de atacar. Mas desta vez, ele não percebe a mudança e recebe uma rajada de cuspe de fogo. A besta pensa que venceu. Então vê Ryu bloquear o ataque com os braços. Agora ele está furioso, não por ter sido atingido, mas por ter chamuscou a ponta do seu cabelo. O cão infernal começa a conjurar uma magia estranha, mas Ryu golpeia o chão e ergue uma parede de terra para bloqueá-la. Então, ele corta a barreira e ataca a besta com tudo o que tem. Mas o golpe erra o alvo. Ele admite que ainda não é muito bom com uma espada, mesmo depois de todo esse tempo. Quando a fera tenta mordê-lo, ele esmaga seu rosto e quebra todos os seus dentes. Depois de usar as mesmas 3 habilidades por tanto tempo, ele diz que finalmente as fundiu em uma técnica chamada ataque triplo cruzado. Com isso, ele diz que sobreviveu a mais um dia. Então,
Voltamos para Deus. Ele está encarando o arquivo de Ryu e diz: esse não pode ser o mesmo garoto que sabotou o sistema. Ele fala sobre a quinta operação, basicamente enviar pessoas para outro mundo, e diz que já se passaram 22 anos desde que Ryu foi enviado para lá, mas ele ainda está preso no tutorial. Ele não tem desculpa para seus superiores e também não pode simplesmente matar Ryu. Então ele verifica os atributos de Ryu. Ele está no nível 4 e os números parecem péssimos. Deus diz que nada disso faz sentido, mas talvez o que ele tinha em mente funcione. Então ele dá um sorriso malicioso. De volta a Ryu. Ele está comendo o rabo de um lagarto que um dos cães infernais havia deixado cair. Ao verificar suas estatísticas, ele diz que sempre achou o nível 4 muito fácil, então pede para ver os atributos extras, o que revela seu verdadeiro poder. Ele não tem apenas 25 de força, é 25 mais 1364. Ele se pergunta o quão forte realmente é agora, mas afasta o pensamento. O que ele realmente quer é alguém com quem conversar, ou pelo menos comida decente, porque está farto dessa carne. Ele se pergunta por quanto tempo mais terá que viver assim. Enquanto planeja sua próxima casa, ele tenta manter o otimismo e imaginar o dia em que finalmente sairá dali. Então Deus começa a martelar algo, e Ryu olha para o céu. A martelada continua e está claramente afetando seu mundo. Um portal se abre acima dele e começa a puxar tudo ao redor, incluindo Ryu. Pelo menos ele conseguiu agarrar sua espada. Deus diz que o transporte dos escolhidos começou. Parece que Ryu finalmente está sendo enviado para o outro mundo. Ele cai como um raio, e então um rosto semelhante ao de um dragão aparece. Olhando ao redor, ele reclama que demônios continuam caindo do céu. Ryu não faz ideia do que está acontecendo, mas seus olhos brilham porque ele está em um lugar completamente diferente e lindo. Ele salta para ver o horizonte, rindo e gritando de alegria, e então cai na água. Depois de sair da água, ele diz que ainda não entende o que está acontecendo, mas o teletransporte finalmente o levou ao nível 5 e até lhe deu novas habilidades. Então ele se pergunta se chegar ao continente não exigia, na verdade, nível 20. Talvez Deus o tenha enviado diretamente para lá. O sistema ainda está com problemas, mas uma nova janela aparece com uma missão. Mate uma das 6 divindades de Atana. A recompensa é juventude eterna, imortalidade, uma viagem de volta à Terra com seus atributos intactos e 3 desejos concedidos. Há também condições. Ele mantém em segredo sua identidade como alguém de outro mundo e se registra na guilda dos caçadores da cidade. Então, ouve o rugido de um Enver e imediatamente pensa: ótimo, sua primeira fera aqui já é um dragão. O Enver lhe diz que ele é um demônio imundo de outro mundo e exige saber como ousou entrar em seu território. Então pergunta se ele realmente planeja lutar desarmado. Ryu olha para baixo e percebe que não está segurando sua espada, e o Enver fica ainda mais furioso enquanto carrega fogo azul. Ryu se esquiva para o lado, salta direto para ele e desfere um soco. A criatura o chama de patético, mas o golpe arremessa para longe. Pouco depois, a história do dragão é revelada. Seu nome é Afer, e ele costumava ser orgulho de uma cidade. Então, um dia, um príncipe tentou montá-lo, caiu e morreu. Depois disso, quiseram executá-lo, mas alguns soldados o ajudaram a escapar. Desde então, aventureiros de todos os lugares vêm atrás dele. Geralmente, as pessoas caem do céu. Ele nunca matou aqueles seres de outro mundo a princípio, até que eles se uniram e tentaram matar Afer. Então, ele decidiu que precisava exterminá-los. Chorando, ele insiste que não é um dragão, mas sim um Enver. O sistema diz que ele é nível 27, e ele explica que os dragões são maiores e têm 6 membros, enquanto os Enverns têm apenas 4 e são menores. Ryu pergunta como ele sabia que era de outro mundo. Afer explica que, quando essas pessoas morrem, seus corpos desaparecem. Além disso, pessoas da cidade raramente entram em sua floresta. Ryu percebe que Afer basicamente chutou e que ninguém deveria ser capaz de dizer que ele é de outro mundo apenas olhando para ele. Então descobrimos que ele está na floresta de Satya, no reino de Grelot. Afer implora para que ele não o mate e diz que não fazia ideia de que Ryu fosse tão forte. Ryu responde que ele deveria ter ficado calado e nunca ter atacado. Afer diz que fez isso porque pensou que Ryu fosse um demônio estrangeiro. Ryu rebate, perguntando quem ele está chamando de demônio. Afer entra em pânico total. Então ele diz: tudo isso é culpa da divindade. Ryu pede detalhes, e Afer começa a explicar que pessoas de outro mundo começaram a aparecer em Ata há 40 anos.
Antes que ele possa terminar, diz que está com muita dor e pede para ir para casa tomar remédios. Ryu está irritado, mas vai com ele até a casa de Afer. No caminho, Afer conta que os humanos daqui e os de outros mundos se davam bem no começo, mas depois os forasteiros formaram um grupo para matar as divindades. Ele diz que esses humanos ficaram mais fortes com muita facilidade e ninguém conseguiu detê-los porque eles eram nível 100. Ele até os nomeia Baral, o soberano da espada, Zenovia, a Arquimaga, Galen, o terrível, e Olian, o transcendentalista da vida e da morte. Esses 4 derrotaram os outros humanos de outro mundo, e então as 6 divindades os abençoaram. Afer diz que é por isso que as pessoas agora chamam os seres de outros mundos de demônios e os executam. Ryu fica furioso. Ele diz que foi sequestrado, deixado para apodrecer em uma montanha rochosa por mais de 10 anos, e agora que finalmente está livre, se alguém descobrir que ele é de outro mundo, todos irão caçá-lo. Esse é o acordo? Ótimo! Agora furioso, ele diz que vai matar a divindade por trás disso e arrastar o corpo para casa. Então, afirma que não pode deixar ninguém descobrir sua verdadeira identidade e aponta a espada para Afer. Afer se convence de que realmente é um demônio, mas promete rapidamente que não contará a ninguém e que manterá silêncio. 5 dias depois, Ryu segue o conselho de Afer. Ele lhe disse que, ao sair da floresta, encontraria uma enorme muralha. Ao norte dela fica a cidade de Orph'lais, um lugar movimentado com masmorras por perto, onde caçadores arriscam suas vidas para enriquecer. Então, Ryu sai direto para a Guilda dos Aventureiros. Ele começa a caminhar pelo centro da cidade. A maioria das pessoas que frequentam a guilda são caçadores em busca de dinheiro, mas nem todos se encaixam nesse perfil. Alguns forasteiros de outro mundo também aparecem, e no instante em que Ryu entra, todos os olhares se voltam para ele. Ele é tão grande que ninguém o reconhece. As pessoas começam a se perguntar se ele é de outra guilda ou algum veterano antigo. Quando um cara está prestes a gritar com ele, a recepcionista dá um tapa no cara e dá as boas-vindas a Ryu. Ela diz que está é a guilda dos caçadores e pergunta se é a primeira vez dele ir lá, já que não o conhece. De perto, suas roupas novas até que ficam bem, e ela pergunta o que ele precisa. Ryu diz que quer se tornar um caçador. Imediatamente, a tensão toma conta da sala, como se estivessem prontos para atacá-lo. Em seguida, vemos um flashback de um momento anterior. Ryu havia pedido ajuda. Ele precisava de roupas porque mal tinha o que vestir. Mesmo assim, ela deixou claro que ainda o mataria algum dia. Mas depois de conversarem um pouco, Ryu ficou feliz por finalmente ter uma conversa normal com alguém. Enquanto isso, a Viver hesita, lembrando-se de algo sobre aventureiros. Essa lembrança faz mudar de ideia, então ela concorda em ajudar e pega alguns equipamentos no canto. Ryu começa a tirar a roupa, mas ela rapidamente joga as roupas novas por cima dele e diz para ele não se despir assim. Então ela explica como esse mundo funciona e diz que a única maneira de encontrar a divindade que ele deseja é se tornar um dos 4 heróis. Para isso, ele precisa de uma bênção divina, e o único caminho para se tornar um herói é caçando monstros das masmorras. Ryu diz que essa parte também estava no guia dele. Ela pergunta de que dia ele está falando, já que não consegue ver nada. Ryu conclui que só ele consegue ver, mas admite que seu sistema está com defeito e provavelmente não será de muita ajuda. De volta à guilda, a recepcionista diz que tudo está pronto para o Sr. Eric. Ryu tenta manter a calma. Ela pergunta se ele veio de North Campbell. Ele diz que sim, mas é tão desajeitado que ela claramente o acha suspeito. Ainda assim, ela o acolhe na guilda de caçadores de Ampros. Isso faz Ryu pensar que está tudo bem, então ele relaxa um pouco. Ela pergunta se ele está se transferindo de outra guilda, e ele diz que não, então ela pergunta o que pode fazer por ele. Ele diz que quer se tornar um caçador. Nesse momento, todos ao redor se reúnem novamente. A recepcionista começa a suar e repete que ele ainda não é um caçador. Murmúrios se espalharam pela sala. As pessoas dizem que ele é um forasteiro. Aparentemente, elas já sabem que pessoas de lugares remotos podem ser desconfiadas. Ryu fica paralisado, sem saber que erro cometeu, até que a recepcionista lhe pede para colocar a mão em uma pedra de avaliação. Ele percebe que ninguém o atacou ainda porque não tem certeza se ele realmente é de outro mundo, mas todos continuam observando atentamente. A recepcionista lhe lança um olhar desconfiado e diz que está apenas seguindo as regras da guilda. Tudo o que ele precisa fazer é tocar a pedra. Ryu fica tenso. Começa a pensar em rotas de fuga, até mesmo em pegar sua espada, mas no fim, ele coloca a mão na pedra. Enquanto ela o examina, Ryu começa a imaginar o que ela revelará, já que seus atributos são basicamente de nível heróico. Em sua mente, ele já está vestido como um guerreiro pronto para derrotar o deus maligno. Em vez disso, a pedra o classifica como um espadachim de nível 5, e toda a guilda cai na gargalhada.
Agora eles zombam de Ryu por ser ridiculamente fraco, e alguns até brincam dizendo que ele deve ser de outro mundo. Até a recepcionista ri um pouco, depois se desculpa e explica que pessoas de áreas isoladas que vêm se registrar muitas vezes acabam sendo forasteiras. Ela acrescenta que, se Eric tivesse um nível mais alto, eles poderiam realmente ter o confundido com alguém de outro mundo. Outros aventureiros apontam que essas pessoas geralmente começam por volta do nível 20 quando aparecem pela primeira vez e pedem para se tornarem aventureiros. Então a recepcionista diz que o cadastro custa 300 Is, que deve ser a moeda local. Ryu fica sem reação porque 300 Is é quase tudo que ele tem. Ele se lembra de ver dizendo que ela só tinha 400 Is. Então, sem jeito, diz que pagará depois. Os outros aventureiros também riem dele. Ele está praticamente tremendo por causa do preço. Depois de pagar, ele recebe seu emblema de aventureiro de nível 5, e a recepcionista acrescenta que substituí-lo custa 80 Is. Então ela pergunta que tipo de trabalho ele quer. Ryu diz que quer explorar a masmorra. Isso irrita outro típico riquinho que pergunta se Ryu é louco ou se só quer virar comida de monstro, porque nenhum nível 5 sobreviveria em uma masmorra. Ryu fica olhando para ele, e a recepcionista pergunta se ele está indo para a floresta. Ele começa a se gabar sem parar, falando como se fosse a única pessoa útil ali e que todos os outros não valessem nada sem ele. O sistema verifica e mostra que ele é um humano de nível 27, enquanto os outros com ele estão apenas por volta do nível 12 ou 13, então sua arrogância não é totalmente falsa. Mesmo assim, Ryu não quer nada com esse falastrão. Então a recepcionista se lembra de que o grupo dele tem uma vaga. Ela diz a Ryu que fazer missões sozinho é praticamente impossível, principalmente se ele quiser entrar em uma masmorra. O exibido se chama Mold e diz que seu grupo já tem um novato, então não há espaço para Ryu. Essa novata se apresenta como uma maga de nível 25, mas o sistema de Ryu a lê como nível 37, e ela o olha de um jeito estranho. Ryu diz que não tem problema se o grupo de Load estiver cheio, mas Load continua e diz que ele mesmo vai lidar com esse Bold de nível 5. Ryu se pergunta se deveria revidar, mas se o fizer, pode acabar destruindo tudo. Então Mold pergunta se Ryu realmente pretende se tornar o soberano da espada carregando aquela lâmina gigante. Tentando se mostrar superior, Load tenta pegar a espada nas costas de Ryu, mas este, já irritado, diz que é pesada demais. Então Ryu ergue a espada com uma mão, com o Mold ainda agarrado a ela. Enquanto a multidão começa a gritar por uma luta, um homem no segundo andar observa e diz que finalmente o encontrou. Um instante depois, Ryu ergue Load junto com a espada, e todos da guilda ficam boquiabertos. Até o bigodudo parece impressionado. Ele se aproxima e diz que, com um corpo como o do Ryu, ele daria conta facilmente das tarefas de nível 10 da guilda. Load reclama que Bookman não deveria se intrometer, já que está treinando o novato. Bookman pergunta se o nome de Ryu é Eric, e então diz que uma luta não seria problema, mas que se a guilda for destruída, todos se voltarão contra ele. Isso faz com que Ryu perceba que já quebrou parte do prédio. Ele pega a espada novamente e diz que não quer lutar. Do chão, Load dispara que nenhum grupo aceitaria um nível 5, exceto o dele, com a mão coçando para sacar a espada. Ryu admite que Load tem razão, já que ele gastou quase todo o seu dinheiro só com a inscrição. Então Bookman diz a Ryu para não se preocupar. Com um corpo desses, subir de nível deveria ser fácil. Bookman diz que estava procurando alguém com o físico do Ryu e o convida para se juntar à sua equipe. Ele imagina que Ryu deve ter treinado muito, porque músculos assim não aparecem da noite para o dia. Então, na visão de Bookman, o único motivo para Ryu ser de nível baixo é a falta de experiência. O sistema verifica Bookman e mostra que ele está no nível 25. Então Ryu dá um sinal de positivo. O grupo de Bookman concorda em deixá-lo entrar. E então temos um breve resumo da cidade. Von Prus ficou rico por causa da masmorra. Caçadores trazem materiais de monstros. Os mercadores negociam esses produtos. E as matérias-primas são transformadas em produtos melhores que impulsionam os lucros da cidade. Haara possui duas zonas principais de caça. A entrada da floresta, onde vivem os monstros comuns, e as planícies próximas à entrada da masmorra, onde habitam os mais fortes. Algumas aldeias ficam perto da floresta, mas os monstros geralmente não a abandonam, então os trabalhos de extermínio são raros. Ultimamente, porém, monstros têm atacado essas aldeias com muito mais frequência, e é por isso que tantos caçadores estão na cidade agora. Os monstros comuns da floresta são um pouco lentos, mas muito fortes. Em seguida, vemos o grupo de Bookman lutando contra eles. Bookman bloqueia um golpe com seu escudo e contra-ataca, cravando sua espada no olho de um monstro. Quando outro ataque vem de ambos os lados, ele recebe ajuda de seu companheiro de equipe.
É nesse momento que Ender é apresentada. Ela é uma usuária de lança de nível 21 e a principal responsável pelo dano do grupo. Ela se preocupa com Bookman depois que ele é atingido, mas Bookman diz para ela não se estressar. Os dois claramente têm uma relação próxima, e então um feitiço de cura o atinge. É nesse momento que Even aparece. Ela é a curandeira do grupo, de nível 16, e Bookman a agradece enquanto Ender se acalma. Ao mesmo tempo, o mago Hubert ataca outro monstro. Agora o grupo todo se une, mostrando quão equilibrado ele é. Eles têm Entante, um causador de dano, um mago e um suporte. Enquanto isso, Ryu, de nível 5, está preso sem fazer nada. Ele foi deixado de lado por causa de seu nível baixo. Mesmo assim, Ryu percebe um problema. Os monstros começam a se dirigir diretamente para ele. Então, um Lord Dvalk aparece, uma espécie evoluída de Dvalk, e enquanto investe contra Ryu, é atingido no estômago e morre instantaneamente. A causa? Uma pedra que Ryu atirou nele. Ele lançou o ataque com apenas um dedo. Mesmo depois de matar um monstro de nível 25, o sistema diz que o nível dele ainda era muito baixo e que ele precisa derrotar monstros mais fortes para ganhar experiência de verdade. Então, embora o sistema o lixe como nível 5, a quantidade de experiência que ele precisa é muito maior do que é necessária para um personagem de nível 5 normal. Nesse ritmo, ele ficará preso ali por um bom tempo, até que outra garota aparece. O suporte do grupo chama o Ryu e diz que terminaram. Todos se reúnem para coletar os espólios do monstro, e por espólios eles querem dizer os órgãos úteis. Eles também começam a separar a carne das outras partes. O Ryu faz tudo isso incrivelmente rápido, o que chama a atenção de todos. Ele explica que fazendo isso há mais de 20 anos, então a equipe de suporte pergunta quantos anos ele realmente tem. Ele diz que tem 24 anos, mas essa é apenas a idade que tinha quando foi enviado a este mundo. Na verdade, ele tem 44, embora seu corpo não tenha envelhecido nada. Então o cara do bigode pergunta sobre os pais dele. O Ryu diz que foi sequestrado há mais de 20 anos, então nem se lembra deles. Ele acrescenta que voltar para casa é impossível. Ao ouvir isso, o grupo de bigodudos se emociona e diz a ele que não precisa mais carregar essa dor sozinho. Ele agora faz parte da família. O Ryu agradece por o terem aceitado. Ele ainda está surpreso por terem acolhido alguém de nível tão baixo quanto ele. O cara de bigode diz a ele que o nível não importa. Afinal, ele mesmo está preso no nível 25 há 5 anos. Eles explicam que fora da masmorra, simplesmente não existem muitos monstros fortes. Até mesmo o Lord Dvalk, aquele que o Ryu matou com uma pedra, era o ser mais forte por ali. Por isso, eles não sentem necessidade de se fortalecer, já que nunca entram na masmorra. Isso choca o Ryu. Se nada ali lhe proporciona experiência suficiente, como ele vai subir de nível? Tentando disfarçar, ele se levanta e diz que vai praticar com a espada. O suporte diz que nunca deveriam ter duvidado de um cara bom como ele, só porque ele é de outro mundo. E o mago decide segui-lo. Já te deixado sozinho parece arriscado. Mas quando o mago vai atrás dele, o Ryu já sumiu. Ele corre pela floresta em pânico, se perguntando se realmente não existe nenhum monstro forte o suficiente para lhe dar experiência. Ele passa por várias criaturas estranhas, então se lembra de Inver dizendo que nada na floresta é mais forte do que ela, e ela está apenas no nível 27. Percebendo que está perdendo tempo, ele decide que é melhor voltar. Então, ouve um som que lhe lembra um cão infernal e dispara em sua direção. Talvez não seja um cão infernal, mas ainda assim pode ser algo forte o suficiente para ajudá-lo a subir de nível. Quando finalmente chega ao local, encontra uma pessoa ali, o mago da taverna. Mais precisamente, um feiticeiro. O Ryu se pergunta o que ele está fazendo ali, então se desculpa rapidamente e diz que deve ter se enganado, já que não há nenhum monstro por perto. Ele tenta sair, mas o mago o impede, dizendo que ele está agindo de forma suspeita. Um lugar como aquele não é para um personagem de nível 5. O Ryu diz que ouviu um barulho e pensou que fosse um monstro grande. Ele acrescenta que seu grupo está esperando por ele e começa a se afastar, mas o mago ergue uma parede de fogo. Em seguida, ordena que o Ryu não se mova e exige saber quem ele realmente é. E se viu algum monstro, é melhor que o mostre. Em vez de responder, o Ryu agarra a varinha do mago. Ele diz que não faz ideia do porquê disso estar acontecendo, mas que já está farto. Então, pergunta por que esse mago e Loud ficam menosprezando pessoas de nível baixo. O mago responde que não era sua intenção, mas Loud vinha observando de longe e agora acha que o Ryu finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. O mago faz uma careta, diz que o Ryu está esmagando seu braço e manda que ele o solte. Ele reclama que primeiro o Ryu humilhou Lady e agora está tocando em sua aliada. O Ryu está completamente perdido. Que dama! Ele pensou que Loud fosse um homem.
O mago percebe que houve um mal-entendido e explica que Loud é um espadachim mágico e que aquela pose significa que um ataque está prestes a acontecer. Um segundo depois, Loud avança, envolto em relâmpagos. A única coisa na mente do Ryu é impedir que a situação piore ainda mais. Então, ele se abaixa para se desculpar, e o golpe de Loud erra o alvo, mas o cabo da espada do Ryu acerta em cheio entre as pernas de Loud. Naquela noite, o Ryu parece culpado, enquanto o cara do bigode diz que entende o que aconteceu e sabe que não foi culpa dele. O Ryu diz que entende, mas a dor que Loud sentiu é provavelmente impossível de perdoar. Logo a curandeira aparece e eles perguntam como Loud está. Ela diz que a vida dele não corre perigo, mas depois do que aconteceu, tudo o que podiam fazer era deixá-lo sozinho para sofrer com a dor. Na manhã seguinte, o grupo de Lad retorna à cidade, e depois que Lad descobre que o mago é, na verdade, um homem, ele não consegue mais olhar para ele. 3 meses se passam e então o grupo começa a conversar sobre como Loud entrou na masmorra sozinho. Ender diz que, no nível de Loud, entrar na masmorra sozinho é praticamente suicídio, já que os monstros de lá são muito mais fortes. O Ryu diz que achava que Loud era de nível alto, e Ender responde que isso só vale para monstros comuns da floresta, não para os de masmorra. Ela explica que os monstros de masmorra não são deste mundo. Eles foram criados pelo deus Malidro, e é normal encontrar criaturas acima do nível 30 por lá. Isso imediatamente faz o Ryu pensar, se monstros acima do nível 30 são comuns, talvez a masmorra seja o lugar onde ele finalmente poderá evoluir. Mas o Barbudo avisa que o problema não são apenas os monstros. Há seres de outro mundo lá embaixo também, e a entrada na masmorra é rigorosamente controlada, então provavelmente o pegariam. O Ryu pergunta por que Loud iria mesmo assim, e o Barbudo diz que provavelmente é por causa de artefatos. Esses são itens poderosos encontrados dentro da masmorra, com todos os tipos de formas e habilidades. Corre o boato de que um deles pode curar qualquer doença, então Loud provavelmente está procurando por ele para se curar. O Ryu acha que isso soa como perseguir uma fantasia, mas, mais importante ainda, ele precisa chegar à masmorra. Então, assim que todos vão dormir, ele se vira para a floresta à noite. Não importa quantas vezes faça isso, o lugar ainda o assusta. Ele se pergunta se talvez um monstro gigante viva nessa parte da floresta e até pensa em perguntar a Vinver, quando se vira e encontra uma criatura de outro mundo bem ali. Ambos congelam e se preparam. A criatura é um Tatiro de nível 31. Sua habilidade permite cancelar ataques físicos feitos com espada, mas é vulnerável à magia. O que mais importa para o Ryu é uma coisa, aquilo conta como um monstro de masmorra. Ele se pergunta o que um monstro de masmorra está fazendo ali, então percebe que na verdade são 3, e que parecem falar como humanos. Um pergunta se ele é um mago, e outro diz que se ele está carregando uma espada, não é nada de especial, pouco antes de um deles ser partido ao meio por uma espada. Os outros estão atonitos e se perguntam se é uma lâmina mágica, pois lâminas normais não deveriam feri-los. Um deles chega a dizer que costumam devorar usuários de espadas. O Ryu só consegue encarar e perguntar do que eles estão falando. Então o último se vira e sai correndo, gritando que o lado de fora da masmorra é perigoso e que precisa fugir rápido. O Ryu o persegue e pergunta para onde ele está indo. A criatura se esconde debaixo de uma árvore e o Ryu diz para ela levá-lo junto. Ele puxa a árvore e encontra um pequeno portal embaixo dela. O Ryu continua perguntando o que é aquilo. A criatura explica que é um feitiço de teletransporte conectado diretamente à masmorra do planeta. Após descobrir o portal, o Ryu pergunta se monstros da masmorra que escaparam são a razão pela qual os monstros da floresta estão fugindo. Ele também quer saber quem os criou. A criatura diz que não sabe e que não pode usar magia. O Ryu pressiona novamente e o adverte de que, se ele realmente não sabe de nada, não haveria motivo para deixá-lo viver. Então talvez a única solução seja destruir o portal. O monstro entra em pânico e grita que ele não pode destruí-lo e que ninguém tem permissão para entrar, pois essas são as suas ordens. O Ryu ignora e entra no portal. Antes de partir, ele instrui a criatura a agir como se não tivesse visto nada e garante que ninguém interfira em sua entrada, para que ninguém descubra. O monstro concorda nervosamente e começa a tapar o buraco, repetindo que não sabe de nada. Dentro da masmorra, um grupo de guerreiros já está lutando. Seus ataques são ineficazes, pois essas criaturas são praticamente imunes a danos físicos, exceto quando Ryu as atinge. Um guerreiro começa a se perguntar se a magia é realmente a única maneira de detê-los. Ao mesmo tempo, um mago é encurralado e lança um feitiço relâmpago bem no rosto de um monstro, mas outro aliado é atingido, e quando um guerreiro se vira para olhar, vê seu amigo já morto. Outra fera avança direto para a maga. Ela grita por socorro, mas os outros também são atingidos. Então, num instante,
Algo atravessa todas as criaturas. Quando veem quem fez isso, é Laudo. Ele pergunta se os guerreiros são da Guilda do Escudo, e eles respondem que sim, que sabem quem ele é. Eles também mencionam que ele está na masmorra procurando por algum item, mas os próprios pensamentos de Laudo contam uma história diferente. O que realmente aconteceu é que ele estava bebendo e, quando acordou, já estava dentro da masmorra. Ele não se lembra de ter entrado e nem consegue encontrar a saída. O mago diz que o item que procura é um artefato de cura, mas Laudo está mais preocupado com a situação. Ela diz que está tudo bem porque o sangramento parou, mas mesmo assim ele lhe dá uma poção de cura de alta qualidade. Um guerreiro o adverte para não desperdiçar algo tão raro, e até o mago se pergunta se ele está apenas tentando impressioná-la. Ele nega. E quando ela pergunta por que ele usaria um objeto tão valioso, ele diz que não ajudaria em nada com o próprio ferimento. Embora o que ele realmente esteja pensando é que uma perna mal cicatrizada seria um problema para ela mais tarde. Envergonhada, ela diz que o recompensará assim que saírem da masmorra. Laudo diz que insistir com aquele ferimento seria estúpido e ordena que todos voltem. A maga parece um pouco irritada. Como quem diz, já estão indo embora. Eles chegaram até aqui, e a maga diz que também é uma caçadora, então Laudo não deveria menosprezá-la. Mesmo assim, Laudo não dá ouvidos. Ele está concentrado em uma coisa: encontrar uma saída daquela masmorra. O verdadeiro problema é o seu estômago. Então o chão começa a tremer. A princípio, eles se perguntam se é um terremoto, mas masmorras vêm de outro mundo, então isso não faz sentido. Se não for isso, então um monstro deve estar vindo. Laudo diz que protegerá os novatos. O mago rapidamente avisa que o que quer que esteja por vir não pode ser enfrentado de frente. O estrondo fica ainda mais alto, então o guerreiro a pega no colo e foge. Então Laudo vê o que está causando tudo aquilo. Um enxame inteiro de formigas monstro. Ele também começa a correr, mas as formigas não o perseguem. São eles que estão fugindo, gritando perigo, perigo, corram. Laudo para, totalmente confuso, sem ter ideia do que está acontecendo. Do outro lado da masmorra, Ryu é o motivo. Ele está dizimando todas as criaturas à vista. Esperava muito de uma masmorra, mas até agora só teve alarde e nenhuma recompensa. Ele aniquila monstro após monstro, mas nenhum deles lhe dá experiência alguma. Para piorar a situação, os túneis são tão estreitos que ele não consegue brandir a espada direito. Os monstros Formida correm de volta para o que parece ser seu rei, e a criatura mal tem tempo de reagir antes de Ryu atacar. O rei é partido ao meio. Em seguida, Ryu avista um objeto por perto. Parece um artefato, a pulseira de bola de fogo. Um item mágico. Ele se pergunta por que não havia nenhum chefe guardando o local, sem perceber que o rei Totiro, o rei das formigas, era o chefe. Ryu imagina que, se pegar o artefato, as criaturas ao redor podem desaparecer. Ele ainda acha que o verdadeiro chefe da masmorra ainda não apareceu, mesmo já tendo derrotado. Ao verificar a pulseira, ele vê que ainda tem 30 usos, então ativa sem pensar duas vezes e se prepara para disparar um ataque, como um Kamehameha. Isso também explica por que monstros aparecem nas masmorras. Os caçadores descobriram que os monstros não se reproduzem lá, eles são criados em uma sala especial. Um núcleo mágico no centro cria monstros infinitos. O motivo pelo qual esse núcleo às vezes absorve um item ainda é um mistério. Esses itens são o que as pessoas chamam de artefatos, mas quando Ryu tenta lançar a bola de fogo, nada acontece. Ao observar com mais atenção, ele percebe que a pulseira exige nível 31, então um personagem de nível 5 como Ryu não pode usá-la. Imediatamente, ele a considera inútil. Em seguida, pensa em vendê-la, mas isso cria outro problema. Um cara de nível baixo carregando algo tão valioso pareceria suspeito. Agora, seu status de nível 5 está causando problemas novamente. Mesmo assim, no momento em que ele remove o artefato, o chão começa a se abrir e uma escada aparece. Essa é a armadilha dos artefatos. As pessoas ficam arrogantes depois de encontrar um. Elas acham que pegar o artefato significa que são fortes o suficiente para continuar, e a maioria delas nunca volta. Ryu, porém, fica empolgado. Ele tem certeza de que esta deve ser a sala do chefe de verdade. Então, ele desce as escadas, entra em uma câmara enorme e espera que o chefe apareça logo para que ele possa derrotá-lo e ir embora. Ele até grita para ver se há algo ali. Como ninguém responde, ele caminha até o núcleo da masmorra e, no instante em que estende a mão para alcançá-lo, um tentáculo o agarra. Então, um olho gigante se abre e o encara fixamente. Este é o chefe da masmorra, o Observador Tentacular. Nível 45. Ryu acha que talvez este finalmente lhe dê alguma experiência. Mas nesse instante, Lauda aparece. Ryu olha para ele, e Lauda retribui o olhar, murmurando. Nível 5. Então,
Ele exige saber o que Ryu está fazendo ali. Ryu pensa que foi descoberto, mas Lauda de repente ri e diz que o chefe deve estar usando ilusões. Segundo ele, essa criatura se transforma no maior trauma de uma pessoa. Mesmo assim, ele se recusa a acreditar. Não há como um nível 5 estar realmente aqui. Então Ryu entra na brincadeira e diz: "Ah, então você descobriu." E Lauda avança direto para cima dele. Ele se lança para atacar bem na hora em que a criatura o atinge com um golpe, mas Ryu segura o tentáculo antes que ele o alcance. Mesmo assim, Lauda continua atacando Ryu, lançando-o em direção ao monstro. Mas Ryu, na verdade, se esquivou. Ele pulou para fora do alcance do golpe de Lauda e brincou dizendo que, se não tivesse feito isso, suas calças teriam sido cortadas ao meio. Mesmo assim, ele começou a se perguntar se esse chefe era muito fraco. Lauda ainda acha que está lutando contra um monstro, então continua atacando. Enquanto Lauda intensifica o ataque, Ryu tenta se soltar, mas o tentáculo do chefe está enrolado em seu braço, fazendo com que ele seja arrastado e arremessado contra vários pilares pela sala. Lauda continua gritando todo tipo de coisa para ele. Mas então Ryu percebe algo. Lauda se transforma na própria criatura. O chefe começa a gerar Lauda como se fosse um brinquedo e zomba de Ryu, perguntando o que ele acha de ver seu aliado sendo usado como uma bola. É certo que Ryu não atacará se um companheiro de equipe puder se machucar. A criatura percebe que Lauda significa algo para ela e a provoca, dizendo que perder um camarada pelas próprias mãos seria terrível. A única resposta de Ryu é simples: venha. Isso faz com que o chefe mude de tática novamente e comece a transformar Lauda em um subchefe. O corpo de Lauda é envenenado e retorcido por tentáculos. A criatura declara que a primeira refeição de Lauda como subchefe será Ryu. Então, Lauda é arremessado diretamente contra ele. O chefe se vangloria de que, por mais forte que Ryu seja, não há como derrotá-lo sem atingir também seu companheiro de equipe. De repente, ele se pergunta quando Ryu sequer moveu sua espada e diz que sua visão está se dividindo. Lauda é arremessado para o lado e o próprio chefe é cortado ao meio. Ao morrer, ele não consegue entender como Ryu fez aquilo. Ryu apenas reclama que o cara nunca apareceu. O chefe era fraco e, mais uma vez, ele provavelmente não vai ganhar nenhuma experiência. A criatura percebe que Ryu não é humano e pensa que, se um monstro como ele existe, nunca houve motivo para abrir o portal. Antes que Ryu possa pegar o núcleo da masmorra e apagá-la, o chefe tenta um último ataque, mas Ryu esmaga e pergunta se aquilo era para ser um inseto. Então, ele diz que é melhor que volte. Depois disso, números começam a passar pela cabeça de Ryu. 550 mil, milhões, bilhões, 54 bilhões. Então a história volta para o seu grupo. Bulkman diz que é uma manhã linda. Amber pergunta aonde Ryu foi. Bulkman diz que não o viu e Amber resmunga que talvez ele tenha ido dar uma volta para fazer cocô. Mesmo assim, ela percebe que a arma dele também sumiu, então teme que ele tenha voltado para a floresta e sido arrastada. De repente, Ryu aparece atrás dela carregando um inseto. Ender o repreende por ter desaparecido sem avisar ninguém e por tê-la deixado preocupada. Ele pede desculpas, e quando ela pergunta se algo aconteceu, ele diz que nada. Mas, pouco antes, Ryu havia percebido que ganhou 100 mil pontos de experiência. Ele compara isso aos cães gigantes. Eles só lhe deram 258 XP. Foram necessários apenas 1100 XP para ir do nível 4 para o nível 5. Então, se a quantidade simplesmente dobrasse, o nível 6 deveria exigir cerca de 2200. Mas, ao verificar, ele vê que precisa de 54,5 bilhões de experiência para subir de nível. Isso deixa completamente atônito. Ele começa a fazer os cálculos, sai da masmorra em choque, volta ainda em choque e permanece totalmente atordoado. Mesmo depois de passar a noite lá, ele ainda não se recuperou. Passa-se uma semana e nenhum monstro aparece. Então o grupo retorna a Ombros, a cidade principal. Ao chegarem ao portão, um soldado para a carruagem e pede para ver suas permissões. O velho cocheiro pergunta que permissões, e o soldado responde que sem permissão não entra. É a lei. O velho fica furioso e Gukman pergunta o que ele quer dizer com permissões. Ryu observa que, geralmente, mostrar o emblema da guilda é suficiente, e o soldado concorda. Bulkman explica que eles estiveram em missão por apenas 3 meses, então o soldado reconhece e o cumprimenta. Bulkman pergunta o que aconteceu, e o soldado responde: "Você realmente não ouviu? A guilda convocou todos os caçadores e aventureiros porque a masmorra do planeta foi selada." A notícia impacta a todos, enquanto Ryu se pergunta em silêncio se selar a masmorra não seria algo bom. Enquanto percorrem a cidade, as ruas estão quase desertas.
Ele pergunta quem fechou a masmorra e eles respondem que ninguém sabe, apenas um caçador de outro mundo poderia ter feito isso. Ember também menciona os inquisidores enviados pela igreja para exterminar os terráqueos. Esses inquisidores visam qualquer um suspeito de estar acima do nível 20 e torturam os mais fortes até que confessem. Ryu considera isso uma loucura, e o mago diz que é exatamente por isso que a maioria dos caçadores abandona a cidade. Bulkman diz que tudo o que eles precisam fazer agora é terminar seus negócios na guilda, vender seus materiais e então comemorar a primeira missão concluída de Ryu. Ryu decide ir sozinho à loja enquanto os outros seguem para a guilda. Ao chegar lá, o velho mercador diz que não comprará nada dele. Ele não quer se envolver com negócios de caçadores, especialmente com os terráqueos e os inquisidores à solta. Para quem ele poderia revender aqueles itens? Ryu oferece vender pela metade do preço, ou até mesmo pela metade disso. O velho diz que não está com falta de dinheiro, mas então para de falar repentinamente porque um inquisidor está parado bem em frente à loja, dizendo calmamente que ele pode continuar, já que esperará sua vez. O velho inquisidor intervém. Ryu o encara, e o homem agradece pela apresentação. Ryu parece desconfortável e tenta variar seu nível. O inquisidor pergunta se ele possui mercadorias de qualidade, mas então percebe a reação de Ryu e pergunta se algo está errado. Quando Ryu verifica, tanto o nível quanto a espécie do inquisidor aparecem como imensuráveis. Então o homem pergunta: "Você não consegue ver meu nível?" "Consegue." Ryu apenas responde que não faz ideia do que ele quer dizer, e assim, começa o joguinho de perguntas entre eles. O inquisidor avalia Ryu e diz que está acostumado a ser o maior de todos, mas até ele acha Ryu alto. Então ele começa a fazer perguntas estranhas. Por que ele não fugiu? Que deus ele segue? De que histórias ele gosta? O protagonista mantém tudo simples, sem religião, sem histórias complexas, apenas um órfão de uma aldeia distante, um órfão de algum lugar distante, sem fé alguma. O inquisidor comenta como isso soa estranho para um caçador, e então o chama de terráqueo. Ele prontamente responde que só é caçador há pouco tempo e insiste que o inquisidor está com a pessoa errada. Isso só aumenta a curiosidade do inquisidor. Se o protagonista acabou de se tornar um caçador, seu nível deveria ser baixo, mas, em vez disso, aparece como nível 5. Percebendo que o inquisidor entendeu algo errado, Ryu tenta disfarçar. Ele pergunta se a inspeção já terminou, para que finalmente possa vender seus itens. O velho lojista fica surpreso que o protagonista tenha dito isso bem na frente de um inquisidor. Ele age como se não fosse nada demais. O inquisidor apenas pede para ver sua licença e se afasta. Depois disso, o velho diz que ainda não pode oferecer muita coisa, pois ninguém compraria essas mercadorias dele de qualquer forma. Ryu está em pânico por dentro. Ele pensou que tudo correria bem. Em vez disso, seu coração não para de bater forte. Ele também começa a pensar que talvez não tenha conseguido ler o nível do Inquisidor por causa da máscara. O velho então pergunta se ele também pretende vender o artefato, mesmo sem saber o que ele realmente faz. Ryu recusa prontamente, mas não aquele. Quando o velho pergunta sobre outro item, o protagonista se atrapalha e o artefato cai direto no pé do Inquisidor. O Inquisidor fica imóvel e então pede uma explicação. Como um caçador de nível 5 conseguiu um artefato? O velho lojista foge, gritando que não sabe de nada. O Inquisidor insiste, dizendo que alguém de nível 5 nem sequer entraria numa masmorra. Mesmo assim, ele diz a Ryu para protegê-lo com cuidado, pois é valioso. Então ele diz que, se o Ryu for realmente um iniciante, deveria ouvir uma história como um aviso. 15 anos atrás, um casal vivia em uma pequena vila. O marido era um caçador experiente. Ele não era o líder, mas as pessoas o seguiam naturalmente. Um dia, ele e seu grupo partiram em uma missão. Durante a missão, ele repentinamente congelou de medo diante de uma criatura que parecia inofensiva. Seus companheiros de equipe não conseguiam entender por que seu membro mais forte havia reagido daquela forma, então o forçaram a explicar. Ele disse que o monstro era de nível 800. Ninguém acreditou nele, mesmo ele estando falando a verdade. Ele era um terroquiano, alguém que conseguia ver níveis, mas o monstro os encontrou mesmo assim. O homem ficou para trás para detê-lo enquanto os outros escapavam. Então o Inquisidor faz uma pergunta simples. Quem morreu naquela história? Ryu chuta que foi o terror que se expôs. Errado. O líder do grupo e todos os envolvidos no caso foram mortos, com exceção do terroqueso e do próprio líder. O líder foi culpado por ter dito a verdade ao Inquisidor, mas o restante da equipe foi morto por suspeita de estar do lado do terroqueso.
O terroqueso sobreviveu e voltou para casa, mas os rumores sobre o que ele havia feito se espalharam rapidamente. Os aldeões se voltaram contra ele e queimaram sua casa. Quando ele voltou, não havia ninguém para recebê-lo, então ele massacrou toda a aldeia e fugiu. O Inquisidor termina a história dizendo que todos os que têm alguma ligação com o terror são apagados da existência. Então ele olha para Ryu e se pergunta que crime um nível 5 como ele poderia ter cometido. Ele pergunta por que está sendo informado de tudo isso. O Inquisidor diz que as pessoas são frequentemente usadas por terroquaios, ou recebem coisas deles, e de considerar ao protagonista toda a proteção possível. Então ele pergunta a que grupo o protagonista pertence. Assim que termina a pergunta, o protagonista quer dar um soco na cara dele, mas antes que possa se mexer, Ati se coloca na frente do Inquisidor e o cumprimenta. Se aquele soco tivesse acertado, tudo teria explodido. Ati rapidamente diz que o Inquisidor entendeu tudo errado e que ela não podia simplesmente ficar parada. Ryu diz que aquilo foi por pouco. Ati retruca, chamando de idiota que não consegue nem cuidar de um artefato simples. Então ela transfere a culpa para si mesma, dizendo que não deveria ter deixado com ele em primeiro lugar. Ele não faz ideia do que está acontecendo. Ele simplesmente aceita a bronca e se cala, permanecendo quieto o tempo todo. O Inquisidor pergunta quem ela é. Atis pede desculpas e se apresenta. Ela diz que seu nome é Atis Benister, a 37ª chefe da família Benister, então mostra o brasão da família. O Inquisidor reconhece o nome imediatamente, a família Benister e Atis, a caçadora de dragões. Ele diz que nunca ouviu dizer que ela tinha um temperamento ruim, então talvez aqueles rumores fossem falsos. Afinal, Atis descarta a ideia. Ela diz que ainda é inexperiente, mas que vai reconstruir sua família. O Inquisidor responde que, mesmo sendo nobre, ela não pode tirar a máscara enquanto trabalha, e então pergunta qual a ligação dela com Ryu. Atis diz que ele é apenas um dos peões que ela contratou. Ela deixa claro que o protagonista não entende nada disso. O protagonista começa a pensar que ela pode estar realmente ajudando. Ela continua, dizendo que o enviou para recuperar um artefato para pesquisa, e foi assim que toda essa confusão aconteceu. O Inquisidor pergunta se ela está envolvido em pesquisas mágicas. Ryu tenta intervir com um pedido de desculpas ao seu mestre, mas Atis o interrompe. Ela diz que a escuridão o protege, e o Inquisidor repete a frase, ligando-a à Igreja Negra que persegue terráqueos. Mesmo assim, ele agradece em silêncio enquanto começam a ir embora. Ele diz que não deveria fazê-la parecer suspeita ou perigosa, mas Atis rebate com a mesma ideia. E se ela for realmente perigosa? Isso torna o momento ainda mais tenso. Ainda assim, o Inquisidor é quem realmente presta atenção. De repente, ele os interrompe e pergunta mais uma coisa. Que poder tem esse artefato? Ambos respondem ao mesmo tempo. Ryu diz bola de fogo. Atticus diz eletricidade. Eles se entreolham e imediatamente percebem que estão em apuros. O Inquisidor lança algum tipo de feitiço de vento e diz para eles não resistirem. Então ele se desculpa. Eles terão que ir com ele. Ryu começa a se perguntar se isso é magia do vento, mas Atis diz que não consegue sentir nenhum fluxo de mana. Ela supõe que possam ser ventos curativos, o que significa que ele provavelmente é um espiritualista de alto nível. O Inquisidor calmamente lhes diz para não se preocuparem. Se tentarem sair, seus homens lá fora podem impedi-los, então é melhor segui-los em silêncio. Então Ryu se adianta e pergunta se o Inquisidor está realmente procurando a pessoa que limpou a masmorra e, se encontrar, todos os outros serão deixados em paz. O Inquisidor responde que sim. No momento em que Ryu está prestes a confessar, Laudo grita repentinamente que foi ele quem limpou a masmorra. Assim começa a história do tal grande herói. Laudo explica que pode ter desmaiado por alguns segundos, mas derrotou o chefe, pegou o núcleo da masmorra e a limpou. Quando acordou, a planície de Pin estava vazia. Ele diz que aqueles dois o salvaram depois disso e pede que se lembrem da lenda de Loti. O Inquisidor ordena que ele entre na carruagem. Loti imediatamente recua e diz que, afinal, não foi ele. Depois de confirmarem a autenticidade do artefato, todos começam a se perguntar quem acreditaria que foi Loti quem fechou a masmorra. O Inquisidor pede desculpas em nome da Irmandade Negra. Alguém pergunta o que acontecerá com Loti. Ele diz que não pode revelar para onde Loti será levado, apenas que haverá uma investigação. Se não houver nada de errado, ele será libertado. Então o Inquisidor se vira para Ryu e diz que ele não conseguiu vender seus itens por causa de tudo isso. Então, em vez disso, ele preenche um cheque. O protagonista pergunta se a necessidade de sua assinatura significa que se trata de algum tipo de formulário de recrutamento. O Inquisidor responde que eles não fazem esse tipo de coisa. A Ordem da Luz talvez fizesse, mas eles não. Ele pede para Ryu ler depois de assinar. Um instante depois,
Os dois ficam aliviados por finalmente ter terminado, mas o protagonista ainda parece inquieto e pede um favor ao Ateis: ir até a guilda. Lá, a recepcionista já está se desculpando. Bookman diz que nada disso é culpa dela. O mestre da guilda fugiu. Ela diz que pensou que talvez Bookman não tivesse recebido a mensagem. Ele responde que sim, mas que não havia muito que ele pudesse fazer de qualquer forma. Então, um membro da equipe de apoio pergunta se eles conseguiram vender alguma pedra mágica, e a resposta é sombria. Eles só receberam 5 moedas de prata, que era todo o dinheiro que restava na guilda. O mestre da guilda pegou todo o resto e desapareceu. Pelo menos a cerveja é de graça, mas Ender fica furiosa e o xinga. A guilda está se desfazendo e eles querem beber? Bookman começa a falar sobre uma promessa que fez há 20 anos. Ele disse que cuidaria desta vila, mesmo que a masmorra e a guilda desaparecessem. Com ou sem guilda, seu coração permaneceu nesta cidade desde que conheceu Ember. Ender, já irritada, diz que é exatamente por isso que ele ainda está solteiro. Bookman solta o nome dela e diz que talvez, se não for tarde demais, os dois possam ficar juntos, mas o Ateis interrompe dizendo que tem comida de sobra. Ember atira uma moeda com tanta força que quebra um graveto e pergunta a Bookman se ele quer terminar aquela conversa depois da festa. Ele está tão abalado que só consegue concordar. Mais tarde, durante a festa, alguém abre a porta. Ateis entra carregando a mochila de Ryu. Todos perguntam por que ela está com a mochila, e ela diz que precisa de ajuda. Então, ela se abaixa com a mochila, chocada que Ryu a estivesse carregando como se não pesasse nada. Bookman pergunta o que aconteceu. Por que ela trouxe a mochila dele e onde estão os materiais? Os outros também perguntam o que aconteceu com o protagonista. Ateis diz que não sabe. Ryu apenas disse para ela trazer suas coisas. Ember verifica a bolsa e encontra uma carteira com 10.000 ex-Bookman se pergunta se Ryu realmente vendeu tudo. Por que esse valor está muito acima do preço normal? Ateis também lhe entrega outra coisa. Amy diz para ela ir embora com Bookman, seu escudo do caçador. Ela diz que não sabe por quê. Ela só sabe que Ryu parecia aterrorizado. Então ela mostra a eles o Inquisidor com o protagonista e diz que ele quer saber o que o protagonista sabe. O Inquisidor ergue algo na mão. Parece um emblema da Terra. Isso faz Ryu se lembrar de uma antiga história sobre 4 grandes guerreiros de mais de 20 anos atrás. Mesmo assim, ele diz que não me pergunta se deveria saber o que é. O Inquisidor diz que, sendo de nível 5, não se esperaria que ele soubesse dessas coisas, e quem sabe geralmente não tira proveito disso. Mas se Ryu realmente veio de outro mundo, então, mesmo que seja um caso improvável, ele poderia reconhecer o objeto. Ele diz para Ryu se lembrar da história que mencionou antes. Isso irrita Ryu, que desfere um soco na mesa, mas não na mesa como antes. Isso é apenas uma lembrança. No momento em que ele quebra o carrinho, alguns caras com aparência rude aparecem, como delinquentes comuns de rua, de volta ao antigo grupo de Ryu. O mago fica furioso, dizendo que Ryu não podia simplesmente desistir assim, principalmente sem nem conversar antes. Ender rebate dizendo que ele definitivamente tinha algo a dizer. O mago argumenta que eles ainda poderiam ter tentado convencer Ryu a ficar com eles. Mas o homem bigodudo descarta a ideia, dizendo que o trabalho deles é perigoso e que não podem forçar outra pessoa a viver da mesma maneira. Então, ele diz a Tis que, se ela vir Ryu, deve avisá-la de que ele será sempre bem-vindo como escudo do grupo. O mago concorda, mesmo enquanto todos continuam discutindo. A Tis, porém, percebe que não sabe ao certo por que Ryu foi embora. Então Ryu aparece, totalmente acordado depois de ser atingido por um balde d'água. Ele está amarrado a uma cadeira, cercado por bandidos. Ryu pergunta onde ele está. Um grandalhão diz que nunca o viu antes, mas com a espada, ele claramente é um caçador. Ele também ouviu dizer que Ryu quebrou os braços e as pernas de alguns de seus homens e depois desmaiou em seu território, e foi assim que o capturaram. Ryu pede desculpas, mas diz que os braços e as pernas dele só foram quebrados porque o atacaram primeiro. Ele acrescenta que só dormia onde encontrava um lugar. Os bandidos dizem que ninguém pode ser tão durão, então ele deve ter usado magia. Ryu diz que não foi magia nenhuma. Se eles não acreditam nele, podem bater nele de novo. Caso contrário, são apenas covardes como os outros que o perseguem. Um dos bandidos tenta acertar Ryu com um soco, mas o golpe só lhe causa um arranhão nos dedos. Ryu percebe que o sujeito é apenas nível 11 e começa a se perguntar o que deve fazer. As pessoas ao redor perguntam se ele é um mago, um espiritualista ou um espadachim mágico. Ryu pensa em fugir, mas decide que isso causaria muitos problemas, então espera. Então, o chefe do lugar se aproxima de Ryu e o chama de cachorrinho. Isso irrita Ryu,
que retruca perguntando se ele acabou de chamá-lo de cachorro. Ele diz que odeia cachorros por causa daqueles cães infernais e imagina que eles provavelmente também o odeiam. O chefe diz que Ryu tem uma atitude péssima e que deve ser das montanhas rochosas. Então ele ordena que soltem Ryu. Ryu pergunta quem é aquele velho, e o velho simplesmente responde que, se Ryu quisesse, poderia tê-los matado a todos. Ryu pergunta como o velho sabe sobre as montanhas rochosas. O velho responde calmamente que, se Ryu quer saber, deve trabalhar para ele. Assim, 6 meses após o desaparecimento da masmorra na cidade de Ombros, alguns homens saqueiam uma casa. Uma mulher grita em desespero, perguntando como eles puderam fazer isso. Eles estão claramente expulsando a família dela e dizem que já avisaram que resolveriam tudo. Então, um homem entra correndo, gritando e perguntando o que eles pensam que estão fazendo, desafiando-os a tocar em sua família. Um dos chefes diz que ele está sendo um estorvo e manda alguém trazer um martelo. O homem vê o martelo chegando e mal consegue acreditar que seja mesmo um. Parece mais um poste de ferro fincado no concreto. O sujeito parrudo diz que, mesmo que a guilda tenha falido, ele ainda é um caçador e pode derrotar Ryu. Mas quando ele crava sua espada no peito de Ryu, nada acontece. Ryu apenas manda ele se mexer. O cara checa a lâmina. Ela nem sequer o perfurou. E agora está torta. Então Ryu arremessa sua arma contra a casa. Todos ficam olhando, boquiaberto, e depois disso, a família se muda para uma nova casa. Descobriu-se que Ryu nunca se juntou a nenhuma guilda criminosa. Ele apenas se juntou à associação, onde ajuda a demolir casas antigas e a realocar pessoas para novas residências na cidade. Eles explicam que os materiais usados nessas casas são tão bons quanto os das casas nobres, resistentes a monstros e magia. Então o chefe local diz que, se a família concordar em deixar alguns soldados usarem a casa em caso de emergência, eles podem ficar lá e até receber um pagamento mensal para ajudar na manutenção da muralha do castelo. Ele diz que já explicou tudo isso, mas o homem admite que estava bêbado na noite anterior e se esqueceu, pedindo desculpas. Ele diz que a vida de caçador é muito difícil, agradece e pede desculpas a Ryu por ter apontado uma espada para ele. Ryu interrompe, perguntando, "Ei, Karakuosuke, já terminamos aqui." Karakuosuke responde que, quando alguém pede desculpas, ele deveria pelo menos aceitá-las. O grandalhão até convida Ryu para jantar naquela noite, mas Ryu apenas diz que voltará para entregar o relatório. Karakuosuke comenta que Ryu não consegue se controlar e age de forma estranha. Ryu responde, perguntando quem é realmente estranho ali, mas em sua cabeça, tudo vira uma bagunça. Vozes dizendo que ele não precisa usar a força, que ele é estranho, que ninguém é rude com ele. E mesmo assim ele continua agindo assim, até uma criança que passa correndo chama de esquisito. Ele até viu o Inquisidor misturado a essas memórias. Então, ele estende a mão para pegar sua espada, mas ela não está lá. Isso traz de volta a realidade e ele simplesmente vai embora. O gordinho diz que ele deve ter ficado bravo. Quando Ryu sai, alguns pedreiros comentam que ele trabalha ali há mais de 6 meses e ganha 600 ex por serviço. Isso porque ele consegue terminar em um dia o que normalmente levaria um mês, principalmente trabalhos de demolição. Enquanto Ryu caminha, ele vê vários inquisidores, embora seja claramente apenas sua mente perturbada. As vozes dizem que Ryu é conhecido em muitos grupos de construtores em diferentes lugares, mas ninguém sequer tenta falar com ele. Então Ryu vai até o velho, o líder da cidade. O velho pergunta se ele não tem modos, já que nem sequer bateu na porta. Ryu pergunta o que é tudo aquilo e o que está acontecendo, dizendo que casas como aquelas nem deveriam existir. O velho começa a explicar que é exatamente isso. Os jovens de hoje nunca viram casas como aquelas. Por isso ele pagou a Ryu e o mandou para lá. Ryu pergunta qual é a verdadeira intenção do velho, mas não diz muita coisa, e o velho chega a dizer que seu filho pensa que Ryu é mudo. Isso faz Ryu gritar, dizendo para ele. Ele diz que fez tudo o que o velho pediu durante 5 meses e ainda não ouviu nada sobre as montanhas rochosas. Então o que ele quer? O velho pergunta se Ryu já terminou com seu pequeno acesso de raiva. Então ele explica que, há 40 anos, todos viviam como humanos normais e que Ryu obviamente é alguém de outro mundo. Ele nem consegue dormir direito. Ele só come, se esconde e nunca fala com ninguém. Então ele pergunta se Ryu sabe por que ele diz isso. Ryu responde, porque sou de outro mundo. Mas o velho diz que não. Não é esse o motivo. É porque Ryu não consegue viver como as outras pessoas. Ele explica que, há 40 anos, o primeiro terráqueo apareceu e as pessoas se tornaram terráqueos trabalhando como caçadoras. Na verdade, muitas pessoas também exercem outras profissões, embora se comparem aos caçadores. Ainda assim,
A recompensa por tudo isso é a mistura de culturas, a união de outro mundo com este. Se Ryu não lutar e simplesmente viver em paz, ninguém dará muita importância a isso. Se ele quiser viver como uma pessoa normal, depois dessa tarefa deverá ficar longe dos caçadores. Então, o velho entrega uma missão a Ryu. Ryu a examina. É um pedido de caçador. O velho diz que é especial e pede a Ryu que o aceite. Então, quando Ryu olha para a porta, é Atis, que pergunta como Eric está. Ryu pergunta como ele o encontrou, já que sempre usa uma máscara no rosto. O velho responde que realmente pensou que aquele pedacinho de pano pudesse esconder o rosto enorme de Ryu. Ele acrescenta que Ryu nunca para de irritá-lo, mas pelo menos agora ele consegue ouvi-lo e vai garantir que não vai mais incomodar Ryu. Isso faz Ryu perceber que realmente não quer ninguém envolvido com ele e sente pena de Atis. Então Atis se apresenta e diz que é um prazer finalmente conhecer o presidente. O presidente diz que sabe que Ryu costumava ser um caçador, mas agora trabalha para a Associação dos Construtores. Então Atis veio até aqui apenas para pedir que ele liberasse Ryu, mesmo que Ryu seja basicamente o melhor demolidor que eles têm. Atis explica que isso não é exatamente um pedido da guilda, apenas um pedido pessoal, e que houve um pequeno mal-entendido. O velho pergunta que tipo de relacionamento eles têm. Atis diz que eles estavam em grupos diferentes, então não eram tão próximos, mas Ryu o protegeu quando ele foi descoberto por alguém do seu próprio grupo. O velho pergunta qual foi o problema. Atis diz que estava Nanaori. Infelizmente, não consegue explicar mais do que isso. O velho imediatamente tira uma conclusão errada e, depois da confusão com o Mod, lembra-se dos problemas com a guilda que se decidiram, incluindo ter que entregar um cheque de 1 milhão de ieis. Então, o velho presume que Ryu basicamente se aproveitou de Atis. Ele se levanta, joga Ryu pela janela e diz para ele agir como um homem e assumir a responsabilidade pelo que fez. Depois, diz para ele não voltar até que o trabalho esteja concluído. Atis diz que o presidente foi muito gentil em lhe dar a permissão necessária para ajudá-la, e Ryu diz que nem sequer teve a chance de se explicar. Sim, a situação está complicada, mas ele não é mais caçador. Atis diz que faz apenas um mês, mas ele o corrige. Na verdade, já se passaram 5 meses, e ele explica que o trabalho consiste apenas em coletar materiais, então não deve ser perigoso. E se algo der errado, Atis promete proteger Ryu. Ele também diz que agora são companheiros de equipe, então o protagonista não precisa ser tão formal. Na Floresta Sati, o protagonista começa a se perguntar por que Atis o escolheu em primeiro lugar. Pouco depois, Atis pergunta se ele já está cansado, mesmo tendo chegado ali apenas há 10 minutos. Ryu avista uma besta de nível 2 e a acha fofa. Bem na hora em que ela tenta arrancar seu braço, ele sugere que a capturem e a criem, mas Atis simplesmente a atinge com uma bola de fogo. Então ele lhe atirou uma poção e disse que, se encontrassem outra para a mostra, Ryu deveria avisá-lo. Então eles continuaram em frente. O problema era que Atis queimava todas as criaturas fofas que encontrava. Ele insiste que a floresta está repleta de monstros perigosos e pergunta se o protagonista se machucou. O protagonista apenas responde que Atis está proibido de usar magia de fogo. Atis começa a argumentar que pode apagar o fogo se interromper o feitiço, mas o Ryu não se importa. Banido é banido. Enquanto conversam, ele pergunta se o grupo de Loda foi o primeiro ao qual Atis se juntou. Ele diz que sim. No começo, foi estranho, pois ele não tinha experiência em estar em um grupo, e também era a primeira vez que acampava. Ryu pergunta por que ele se juntou à guilda de caçadores. Atis diz que simplesmente achou que coletar materiais por conta própria seria divertido. Então ele explica que os magos podem ficar mais fortes apenas pesquisando. Eles nem precisam ir a campo. Ryu brinca dizendo que um caçador de dragões trabalha em casa. Então Atis rebate dizendo que é diferente. Na verdade, os dragões não conseguiram se reproduzir, por isso avistar um hoje em dia é incrivelmente raro. O protagonista pergunta se realmente não restam mais dragões. Atis percebe o interesse dele. O protagonista diz que não há dragões de onde ele vem, mas o que ele realmente está pensando é que encontraram poderia lhe render alguns níveis fáceis. Atis continua dizendo que os dragões são aterrorizantes. Eles planam pelos céus com asas enormes e queimam a terra com mana infinita. Mas a pior parte é que eles ficam mais fortes a cada inimigo que matam. Eles também são inteligentes e conseguem falar. Alguns podem até estar escondidos em algum lugar, vivendo sozinhos. Ryu diz que, mesmo que estejam solitários, viver em segurança é melhor. Ele acrescenta que o Envorn que conhece também consegue falar, mas prefere ficar escondido. Atis ri, dizendo que uma Envorn falante é a piada mais idiota que já ouviu. Ele afirma estar falando sério e que Atis tem um gosto peculiar para piadas.
Após aquela risadinha, Atis pergunta se ele já pensou em voltar a ser um caçador. O protagonista diz que voltar para o grupo de Bookman seria bem estranho, mas Atis afirma que na verdade está planejando formar sua própria equipe. Isso faz Ryu perguntar por que ele, e o que Atis faria se fugisse de novo. Atis diz que ainda não sabe ao certo por que Ryu deixou o grupo, mas se ele está preocupado com a possibilidade de seu segredo ser revelado, ele fica tenso de repente, mas logo dá uma risada. Ele ressalta que Atis também tem segredos. Afinal, que tipo de mago usa magia sem conjurar um feitiço? Atis responde que não é exatamente justo se ambos estiverem escondendo coisas. Então o protagonista pergunta se ele o toma por um idiota. Não há garantia de que Atis não o trairá, e o mesmo vale para o contrário. Atis diz que, para ele, Ryu ainda é apenas um caçador novato de nível 5. Felizmente, eles estão no meio da floresta e já está escurecendo. Então, Atis repentinamente assume sua postura e pede desculpas. Ryu manda ele largar a varinha, mas, em vez disso, Atis a saca e avisa que aquele lugar é perigoso. Um segundo depois, ele ataca a criatura atrás de Ryu. O feitiço o atinge bem na garganta. Ele pergunta o que acabou de fazer, e Atis explica que disparou um tiro direto no pescoço da criatura, impedindo-a de gritar e chamar sua matira. Ryu admite que foi uma jogada rápida. Atis o provoca, dizendo que o protagonista devia pensar que ele era apenas um jovem mestre pacato que ficava em casa fazendo pesquisas. Ryu diz que talvez esse discurso possa esperar até que Atis o convença a se juntar à equipe, porque agora não é o momento. Atis manda ele abrir a criatura e brinca dizendo que não esperava que pessoas ricas se importassem com coisas assim. Atis diz que os monstros desta floresta estão agindo de forma estranha porque normalmente não se aproximam de humanos, mas hoje vários deles foram direto para os dois. Ryu diz que não é grande coisa, já que Atis já explicou tudo, mas quando olha mais de perto para o corpo, percebe que é um monstro de masmorra. Atis diz que a pedra de mana não é o problema. O protagonista precisa continuar abrindo-a. Mais tarde naquela noite, Ryu e Atis avistam o que parecem ser kobolds em uma torre de vigia. Observando a vila, eles veem muitos outros. Atis diz que o dedo que encontraram no estômago do outro kobold provavelmente pertencia a alguém daquela vila. Então ele acrescenta que as criaturas aparentemente começaram a comer humanos depois que tudo mais se esgotou. Ryu pergunta se há alguma masmorra por perto, e Atis diz que a cidade saberia imediatamente se houvesse uma, pois as masmorras distorcem a terra. Ele pergunta por que monstros de masmorra estão ali, e então diz que já viram o suficiente, então devem voltar para a guilda e relatar o ocorrido. Mas Atis diz para ele esperar. Há algo no poço da aldeia. Ele se pergunta se é um sobrevivente e diz que precisam salvá-lo. Ryu observa que, nessa situação, a pessoa provavelmente já está morta, mas Atis não está mais ouvindo. Ele já tem um dardo explosivo apontado para os kobolds na torre e explica que é uma ferramenta para disparar manastones, a mesma que ele usou antes. Ele diz a Ryu para se esconder enquanto lida com todas as criaturas. Mas quando o protagonista olha para o lado, vê que a pessoa ali é humana e já está morta. Enquanto isso, Atis destrói o local com fogo e dardos explosivos, e começa a perceber que os kobolds provavelmente estão ali há mais de um ano. O homem amarrado talvez fosse o último sobrevivente. Então, um kobold aparece na janela com uma pedra na mão, mas Atis responde erguendo sua varinha e inundando a área com chamas. Ele chega a provocar os kobolds, perguntando se eles realmente pensavam que estariam a salvo de um mago do fogo. Ele usa a varinha com tanta força que parte da gema começa a rachar, então outro kobold salta para perto, pronto para atacar. Ele tenta atirar um dardo nele, mas erra. Então, ele joga a varinha de lado e pega outra. Ele carrega um arsenal inteiro. O kobold mal tem tempo de reagir antes que uma explosão o atinja em cheio. Quando quase tudo está em chamas, Inci se aproxima e diz que o fogo que Atis usou na floresta não chegava nem perto disso. Atis admite que Inci estava certo. O homem realmente está morto. Ele diz que ainda não consegue acreditar. Os monstros o arrastaram até lá e simplesmente deixaram pendurado. Atis explica que não foram os monstros que o mataram. Ele morreu de frio. Mas Ryu acha isso estranho, porque ele mora por ali há mais de um ano e nunca sentiu tanto frio. Atis diz que isso aconteceu porque aquele homem era um caçador de nível 27 da Guilda dos Caçadores. O protagonista acha isso estranho, pois havia emblemas da guilda espalhados pelos arredores da vila em ruínas. Ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Nem todos os aldeões poderiam ter sido caçadores, já que não haveria muitos empregos por aqui, então provavelmente estavam desaparecendo um a um,
e o único lugar onde a guilda poderia perder o rastro de caçadores desaparecidos seria dentro de uma masmorra. Atis diz que a masmorra nas planícies que Lod limpou 6 meses atrás pode ter voltado, mas ele ainda não consegue explicar como as pessoas foram trazidas para cá, já que viajar tão longe levaria muito tempo. Então o Rio percebe movimento no poço. Ele remove a tampa e diz que isso pode explicar tudo. Atis empalidece. Um portal. Em si pergunta se kobolds realmente conseguiriam construir algo assim, e Atis descarta a ideia. A única coisa que kobolds sabem fazer é acumular lixo e corpos. Rio brinca sobre as formigas gigantes, mas Atis o manda parar de fazer piada e explica que um portal só pode ser criado por um mago espacial de nível 40 ou superior, e a essa distância o mago precisaria ser pelo menos de nível 60, talvez até mais. Ele diz que isso é aterrorizante e pergunta o que eles devem fazer se quem criou o portal é um inimigo bem ali. Então, através da névoa, um esqueleto aparece. Atis pergunta se é um lis. Rio diz que com certeza parece um, e um forte. Seu nível é mostrado como 72, e ele diz que nunca esperou voltar para os visitantes. Então acrescenta que talvez eles tenham se divertido um pouco com os kobolds, já que os dois não parecem feridos. Atis provavelmente é um mago por trás de tudo isso e se pergunta quem é o outro. Rio pergunta o que há de errado com esse esqueleto. Atis diz que, como um morto-vivo, provavelmente não tem sentidos normais, mas consegue sentir mana. Ele diz ao protagonista que o Lis provavelmente não consegue senti-lo porque sua mana está muito baixa, o que significa que o protagonista pode conseguir escapar. Mas o Lis já lançou um estilhaço de gelo direto no rosto de Rio. Ele se esquivou e pegou sua espada, dizendo que, depois de ver aquele ataque, não havia como Atis vencê-lo. O Lis começou a falar sobre uma história do passado. Certa vez, ele perguntou a um amigo que fazia um marido e uma esposa serem verdadeiramente casados. O amigo respondeu que um casal de verdade caminha pela mesma estrada e olha para a mesma direção. O Lis adorou a resposta. Então ele decidiu tomar algo de James e Catalina, um casal. Enquanto divagava, começou a atacá-los. Atis tentou impedi-lo com uma bola de fogo, mas o Lis a bloqueou com gelo e, em seguida, ordenou que se rendessem. Rio repreende Atis, perguntando por que ela quase o atingiu. Atis responde que não foi culpa dela. O Lis dissipou o feitiço. O Lis interrompe, dizendo que é inútil. Nenhum feitiço que eles usem jamais o alcançará se for tão fraco. Mesmo assim, ele gosta de ver as pessoas sofrerem, então vai brincar um pouco mais com eles. Atis imediatamente diz a Rio para correr e atira um dardo no Lis. O Lis começa a dizer que já os havia avisado que era inútil, mas então a coisa explode na cara dele. Rio pergunta por que funcionou desta vez. Atis deduz que ele presumiu que ataques físicos não poderiam feri-lo e não percebeu que era uma pedra mágica, então se esqueceu de bloquear. Eles decidem correr para a floresta, onde a mana da árvore poderia escondê-los. Mas, enquanto fogem, Rio sente algo. Agarra a mão de Atis e, de repente, uma parede de gelo irrompe do chão e os sela dentro de uma cúpula. Rio percebe que estão presos em uma prisão de gelo, e Atis diz que, se ficarem ali, acabarão como o cadáver pendurado anteriormente. Quando ela tenta usar sua varinha, ela congela completamente. Ela diz que o Lis diminuiu a temperatura da mana, então ela não pode mais usar magia de fogo. O Lis explica isso de forma simples. Mana quente cria fogo e mana fria cria gelo. As duas não se misturam, o que significa que o mago ali parado obviamente não pode conjurar fogo enquanto estiver cercado por gelo. Então ele diz: a aula acabou. Agora é hora de experimentos. Ele dispara um estilhaço de gelo. Rio bloqueia facilmente graças aos seus atributos, mas Atis já está congelando e tem muita dificuldade para se defender. O Lis pergunta sarcasticamente como é a sensação de ter pulmões congelados, e então brinca dizendo que não saberia dizer, já que não tem pulmões. Ele diz que deve doer, mas, assim que desmaiarem, não sentirão mais nada. Atis cai no chão, e Rio pensa que, quando ela desmaiar, ele finalmente poderá lutar. Talvez essa seja a única chance dele de continuar levando uma vida normal. Então Atis se desculpa, dizendo que foi egoísta. Ela coloca uma varinha de fogo contra o peito e usa magia de fogo em si mesma. Rio pergunta o que ela está fazendo. O esqueleto parece quase animado. Ele gosta disso. Já que ela usou magia de fogo para aquecer o corpo por dentro, ele quer ver quanto tempo dura. Atis diz que esta é a última chance de Rio e que, aconteça o que acontecer, ele precisa correr assim que um buraco se abrir na parede. Rio pergunta o que ela está planejando e como acha que conseguirá fazer isso sozinha. Ela pede que ele prometa. Rio olha para ela e diz que promete.
Atis avança diretamente para o esqueleto e agradece. O esqueleto se pergunta que tipo de magia ela usará para entretê-lo. Em vez disso, Atis arremessa as varinhas. Elas explodem contra a parede e mal atingem Ulisses. Ele diz que não consegue fazer esse ataque. Parecia mais uma distração do que um ataque de verdade. Então ele ativa a visão de mana. Agora ele vê as varinhas quebradas transformadas em mana cinza ao redor do mago. Ulisses diz que tudo parece estar indo exatamente como planejado, e até a masmorra desapareceu. Mas então, do nada, bem na hora em que ele fala sobre jogar com o nível 5, Atis aparece em forma de dragão. Ryu se lembra do som que ouviu na floresta e agora entende por que Atis estava lá. Porque ela é um dragão. Atis diz que não consegue explicar agora, mas Ryu precisa confiar nela. Ulisses mal consegue acreditar. Ele acha incrível que seja um dragão de verdade. Ele estima que ela tenha cerca de 100 anos, o que explica por que Atis não precisa de encantamentos para usar magia de fogo. Dragões podem cuspir fogo assim que começam a voar. Atis, já irritado, diz para ele não acreditar em boatos. Ulisses diz que talvez seja verdade. Ele não sabe muito, então vai aprender agora. A luta começa imediatamente. Cada vez que ele usa gelo, Atis o queima com fogo. Alice admite que é jovem, mas ainda assim um dragão. Em sua forma de dragão, sua magia de fogo é muito mais forte, e congelá-la não funcionará. Ryu percebe que o calor emanado por Atis está transformando o gelo em água. Então ele vê o nível real dela, 52. Atis continua atacando Ulisses com fogo. Ulisses explica que é magia de longo alcance, então é claro que nenhum idiota ficaria parado ali e receberia o ataque. Ele continua desviando, mas Atis estava mesmo mirando na parede de gelo. O problema é que o ar está tão frio que suas chamas enfraquecem, e ela não consegue causar danos significativos à barreira. Atis admite que o plano falhou. Ela não conseguiu derreter a parede. Ryu diz para ela não se preocupar com ele e se concentrar apenas no Ulisses. Ele saberá se virar. Nesse instante, ele recebe outro ataque de gelo, mas Atis o bloqueia com a mão. Meio furiosa, ela pergunta o que ele quer dizer. Não se preocupe com você. Ele se esqueceu do nível dele. Responde. Ryu tenta responder, mas apenas diz para ela se concentrar no Ulisses novamente. Ulisses diz que um dragão poderia deter um feitiço de gelo como aquele sem esforço, mas ela está se contendo por causa de um humano. Ele acha isso inacreditável. Um dragão protegendo um humano. Ele chega a perguntar se alguém fez lavagem cerebral nela. Por que ele continua protegendo Ryu como se precisasse? Então ele percebe uma varinha ainda presa na parede, enquanto Ulisses continua falando. Atis simplesmente manda ele calar a boca e começa a lançar fogo nele. Ulisses continua desviando enquanto corre, proferindo seu pequeno discurso sobre por ter seres fortes como eles jamais deveriam se esconder entre humanos fracos. Que patético! E como os humanos deveriam adorá-los. Então Atis lhe desfere um soco certeiro. Ulisses está atônito. Um dragão está desferindo um soco, mas, ao cair, para no ar e diz que é uma pena. Se o nível dela fosse um pouco maior, talvez tivesse funcionado. Ryu só consegue pensar que Atis precisa desmaiar logo, mas a expressão no rosto dele faz Atis pensar que ele está com medo dela por ela ser um dragão. Ryu diz a ela que já viu monstros muito maiores do que ela. Perto deles, ela é fofa. Atis diz que gostaria de ouvir essa história mais tarde, mas não há tempo. Ela pergunta se ele cumprirá a promessa. Assim que Ryu começa a perguntar, Atis diz algo. Um feixe de luz surge, a varinha na parede explode e a parte de trás da cúpula se abre. Ulisses não consegue entender como ela se despedaçou. Atis grita para Ryu correr. Ele percebe que ela lutará até a morte se ele ficar, então decide sair primeiro e pensar em outro plano. Alice diz que agiu desesperadamente para salvar um mero humano e, em seguida, ataca de cima com uma magia de gelo de longo alcance, tempestade de lâminas. Ryu começa a refletir sobre onde tudo deu errado. Tudo começou quando ele achou que conseguiria bloquear o ataque, quando não contou a Atis que o homem no poço já estava morto, quando falhou em deter Ulisses mesmo depois de saber seu nível. Tudo isso aconteceu porque ele queria viver como um nível 5 normal, e então Atis reaparece. Ryu repete para si mesmo que só queria uma vida normal. Ulisses acha tudo ridículo e diz que já está entediado. Ryu grita, perguntando se Atis está bem. Atis diz que está apenas feliz por Ryu estar a salvo e pede para ele não se preocupar. Os dragões têm corpos resistentes, mas o gelo que perfurou Atis já derreteu, e agora ela está sangrando muito. A mente de Ryu trabalha a mil. Se ele esperar até Atis desmaiar para lutar, pode não haver tempo para salvá-la com poções. Mas se ela ouvir lutar, Atis diz para ele não fazer essa cara. Tudo isso é culpa dela, porque ela não foi forte o suficiente para derrotar Ulisses. Ela diz que prometeu proteger Ryu e que sente muito. Ryu a encara, pensativa. Uma promessa? Tudo isso por uma promessa? Enquanto isso,
Ulisses começa a conjurar e diz que o pequeno dragão foi corrompido pelos humanos, depois de passar tanto tempo perto deles. Então ele pergunta: é realmente justo que os fortes protejam os fracos? Isso é honra? Não, é apenas uma ilusão criada pela maioria fraca, um truque para forçar os fortes a protegê-los. Então, ele oferece um acordo. Se o dragão matar a humana, ele a poupará e a tornará sua companheira. Atis diz que Ulisses está certo em uma coisa: aos olhos dos humanos, os dragões não passam de monstros, mas, em vez de desistir de viver como humana e se tornar algo como Ulisses, mesmo que isso lhe custasse a vida, ela ainda escolheria viver como humana. Ulisses ergue uma enorme espada de gelo e se despede, fazendo-a cair sobre os dois. Rio só consegue pensar: Atis, sua vida é realmente difícil. Tudo isso por uma promessa. Viver como um ser humano é realmente difícil, assim como cumprir a palavra dada. Então Rio começa a correr, e Atis pergunta o que ele está fazendo. Rio diz que também quer viver como um humano. Então salta. Ulisses pergunta: será que é magia de voo? Mas não importa, ele ainda é apenas um fraco nível 5. Então Rio diz: corte lateral. É tudo o que ele diz, e o esqueleto é cortado em pedaços. Mas mesmo assim, um encantamento mágico ressoa. Dos destroços, a magia continua. Prisão de gelo. Tentáculos começam a surgir e agarram os dois. Ulisses aparece, se reformando entre os pedaços quebrados, dizendo que não queria usar esse feitiço, mas agora precisa. Ulisses diz que se contentará com seus corpos mortos. Rio não consegue acreditar que o monstro ainda esteja vivo se ele já destruiu a metade superior do corpo dele. Atis explica que um Ulisses é feito de mana, então ataques físicos normais não podem destruí-lo completamente. Ulisses diz que descobriu isso tarde demais. Se o protagonista quiser evitar uma morte dolorosa, ele deveria explicar por que escondeu seu verdadeiro poder e agiu como um nível 5. Em vez de responder, Rio deixa cair o cipó que segurava. Ulisses congela em choque. O protagonista rasga os tentáculos da prisão com as próprias mãos. Com um olhar frio, ele se pronuncia: ei, seu esqueleto ressecado, deixe-me perguntar uma coisa. Nem Atis nem eu jamais revelamos nossos níveis para você. Então, como você sabia?